Olá, meus amigos, bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma informação muito interessante sobre a síndrome da apneia do sono, ou seja, o ronco e a apneia noturna, né? Vamos falar bastante coisa interessante aqui. Se você ronca, ou se a sua esposa, se o seu marido ronca, o seu parceiro ronca, ou a sua parceira, que hoje nós temos muitas mulheres roncando também, é muito importante essa informação que nós vamos passar para vocês aqui, ok? Eu sou o Dr. Hélio Gomes da Silva, tenho 6 pós-graduações na área de odontologia, tenho mestrado, doutorados concluídos, né? E tenho um pós-doutorado na área de medicina. E trabalho na odontologia do sono há muitos anos, temos até um livro editado sobre o assunto, sobre a importância do espaço lingual. Ok? Então, antes da gente adentrar no assunto, eu queria convidar os colegas interessados que compartilhem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e divulguem o nosso canal, ok? E interaja com a gente. Faça suas colocações, faça suas perguntas, vai ser um grande prazer respondê-las, ok? Então, roda a nossa vinheta. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o ronco e a apneia são duas patologias distintas, vamos dizer assim. O ronco, ele é um sinal da doença. A doença é a apneia, né? A doença é a parada respiratória ou a dispneia, que muitas vezes você tem a apneia ela se divide em outros tipos de patologias respiratórias. Pode ser uma dispneia, pode ser uma hipopneia, né? Então, é uma alteração, digamos assim, da sua respiração durante o sono. Então, o indivíduo que está respirando mal, né, o sinal que o corpo dá é o ronco, porque o ar entra sob pressão, porque existe uma dificuldade do ar devido à pressão subatmosférica, quer dizer, uma pressão negativa interna, uma pressão positiva fora do meio ambiente. O ar entra automaticamente, né? Existe uma expansão diafragmática, cria-se um espaço para ventilação e o ar entra. Se você não tiver nenhum tipo de obstrução, se você não tiver com um grau de obesidade aumentado, né? Acima do peso, a posição que você dorme, se você tiver uma alteração física no seu vazio bucal, quer dizer, no seu espaço funcional lingual, né? Espaço funcional bucal, você tem chance também de ter uma alteração respiratória, principalmente durante o sono, que é quando o cérebro baixa a frequência, se relaxa a musculatura, você pode obliterar parcialmente as vias aéreas superiores. E aí o oxigênio, quer dizer, que está contido no ar atmosférico, vai entrar sob pressão. Então vai vibrar as cordas vocais. E aí você vai ter o barulho, né? O chamado ronco, que tem diversos tipos de sons de ronco. Então, o que é o ronco? O ronco é um sinal, ele incomoda o parceiro que está dormindo do seu lado, ou alguém que está próximo a você. Às vezes dentro de um avião, você está viajando, a pessoa do lado está roncando. Eu já passei por essa experiência algumas vezes, né? Não foi só uma vez não. Então, o que acontece? O ronco é um sinal. A doença, normalmente, ela tem sinais e sintomas, né? O indivíduo, normalmente, ele dormindo, ele ronca, ele emite um sinal, mas ele não tem sintoma nenhum. Às vezes ele acordou, tá tudo que ele acha que está bem. Ele diz, o prejudicado é minha esposa, porque eu não tenho problema nenhum. Mas, como eu disse, ele já está emitindo o corpo dele um sinal que a respiração dele não está adequada. Tá? E só para lembrar a vocês, a respiração é a nossa principal fonte de oxigenação. Ou seja, o oxigênio é o nosso principal nutriente celular. É o mais importante, principalmente para o nosso cérebro, né? Para o nosso coração, para o nosso rim, para os nossos órgãos, para as nossas células funcionar adequadamente, precisa de uma boa oxigenação. Então, se durante a noite, quer dizer, 6, 7, 8 horas de sono, você está respirando mal, porque você está roncando, o ronco é esse sinal.
Está mostrando, olha, procura ajuda que você está respirando mal. Claro que uma noite que você teve muito ronco, você provavelmente com apneias, né? A apneia, para ser considerada apneia, é uma parada respiratória que tem mais de 10 segundos. Isso é facilmente detectado num exame específico chamado polissonografia do sono, tá? Então, o que acontece? A patologia é a apneia, é a doença que você tem, que vai gerar, que pode gerar inúmeras outras doenças. Como você vai dormir mal, você vai alterar totalmente o funcionamento cerebral, a nutrição de oxigênio do seu corpo todo. Você vai favorecer a desenvolver diabetes, alterações cardiovasculares, seu nível de estresse, vai afetar todo o seu metabolismo, a respiração, a dispneia ou a apneia que você esteja desenvolvendo. Então é uma patologia séria que você precisa tratar, não só porque você está, digamos que, importunando o seu parceiro na hora do sono, mas a sua saúde está realmente comprometida e pode ficar cada vez mais. E a apneia, como a própria palavra diz, a apneia, quer dizer, a ausência de respiração, pode te levar a uma morte súbita, dependendo se você tiver alguns parâmetros inflamatórios no seu sangue já sendo evidenciados, se você tiver com homosteína alta, com isso aumenta a insulina, você pode levar a desenvolver uma diabetes tipo 2, por exemplo. A chance de você ter um problema cardiovascular é bem maior, ok? A sobrevida vai diminuir, você vai ter uma sobrevida menor se você tiver apneia e não for adequadamente tratada. E o tratamento? Você pode procurar um médico, a medicina. Hoje a medicina tem uma especialidade, que é a medicina do sono. Você pode procurar um médico do sono, que ele vai fazer um diagnóstico, e se for uma apneia, tem dois tipos de apneia, né? Tem três tipos. Uma central, que não depende de fatores, digamos, bucais, fatores locais, e sim uma apneia central. Ou você pode ter uma apneia mais por uma obliteração da passagem do ar, né? Ou você pode ter uma combinação das duas. A maior parte você tem uma apneia mais ligada aos fatores biofísicos locais. Obesidade, já pré-diabéticos, com queda da língua, que isso foi diagnosticado pelo professor Pierre Robin lá na França em 1902, que ele chamou de glossipitose, né? Quer dizer, a queda da língua e a flacidez dos tecidos que vai fechar as vias aéreas, ok? Então você vai ter uma apneia obstrutiva ou uma apneia central, ou as duas juntas. Então vai ser feito o diagnóstico. Se for uma apneia severa, provavelmente o médico vai encaminhar você até para usar um aparelho que mande uma pressão de oxigênio contínua, um aparelho conhecido como CPAP, que vai depender muito também da sua adaptação a ele. Já nós da odontologia do sono, nós temos aparelhos intrabucais que você vai usá-los só durante o sono e vai manter a sua mandíbula anteriorizada para não permitir essa obliteração das vias aéreas superiores e você ter uma qualidade de sono, de respiração, digamos, durante o sono melhor. Com isso você vai ter menos apneia, ou talvez inicialmente ela vai diminuindo até você não ter mais apneia, ou seja, voltar a respirar bem durante o sono e também não incomodar o seu parceiro. É claro que a síndrome da apneia noturna envolve todo o seu sistema. Eu estou fazendo aqui um flash só dessa patologia. Precisa ser bem investigado esse paciente bioquimicamente. Inclusive aqui o nosso paciente que nos procura com ronco e apneia, a gente faz um exame de sangue, a gente vai examiná-lo, os parâmetros inflamatórios deles poderão estar evidenciados, e vamos ajudar também com suplementos, né, com o aparelho protetor da mandíbula, o chamado hiperpropulsor, né, e dar as orientações de posição, fazer a higiene do sono, tudo que faz parte desse pacote para ajudar a esse paciente que tem a síndrome da apneia noturna. É uma patologia muito séria que vai matando o paciente lentamente e gradativamente. Por quê? Porque ele respira mal. Você passa de 6 a 8 horas dormindo, oxigenando mal o
os seus órgãos e principalmente o seu cérebro. Então daí você ir para um Alzheimer, para um Parkinson, para outras doenças que vão envolver o sistema neurológico, né? O seu sistema nervoso, que depende demais do oxigênio, né? Na produção do ATP, o oxigênio, você precisa muito dessa energia e que no caso do ronco e da apneia, essa oxigenação celular, tecidual, vai estar prejudicada. Então fica aqui o nosso recado, procure um dentista biológico, um dentista do sono e faça uma avaliação e melhore a qualidade do seu sono e melhore também a qualidade da sua vida, ok? Beijo no coração.